Hoje também temos um missionário que está indo ao campo. Como já foi dito, o presbítero Sebastião está retornando ao campo para continuar a obra que Deus assim tem capacitado na sua vida. Nós lemos esse versículo de Atos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 37. Os irmãos percebem através dessa mensagem que Deus começou esta obra, a obra missionária. Foi Deus quem primeiro realizou, e realizou através do seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo Lucas, quando escreve os Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, no versículo de número 37, ele fala com muita precisão da missão que Jesus fora incumbido e executar com perfeição. E diz dessa forma: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram-lhe a vida, pendurando em madeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos diz no livro de Salmos que Deus olha do céu para a terra e nos deu um justo sequer que pudesse executar esta maravilhosa obra. Mas por que teria que ser feito esta maravilhosa obra missionária? Ora, Deus, quando criou nós seres humanos, ele fez um homem perfeito e sem pecado. Mas somente o homem deu a voz, o ouvido, a voz do adversário de Deus, que anteriormente já tinha pecado. Quando o homem deu ouvido à serpente, desobedeceu a Deus, Deus expulsou o homem do jardim do Éden, e agora o homem tinha necessidade de alguém para lhe aproximar novamente de Deus. E os amigos visitantes que nesta noite veio nos prestigiar, ouvir a palavra de Deus, ficará convencido da necessidade de retornar para Deus. E o missionário ele tem essa função de fazer conhecido o Evangelho que liberta, que cura e que leva o homem que volta a ter comunhão com Deus. Porque as pessoas têm sido enganadas por diversas religiões que têm dito todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia aponta somente um caminho. Quando Jesus ensinava aos seus discípulos, em João, no capítulo de número 14, e no versículo de número 6, ele apontou para si dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o missionário é claro como Deus. Ainda visto que hoje nós estamos fazendo tudo pela obra missionária. E vocês viram os irmãos que têm consciência do que é a obra missionária, saírem dos seus lugares para contribuir com esta obra. Porque nem todos nós podemos ir levar essa mensagem, mas podemos contribuir para manter aqueles que para lá vai, para onde não tem muitas pessoas que têm essa capacidade de pregar o Evangelho. Então a igreja aqui, nos locais que tem mais quantidade,
a terra encontrava-se com essa necessidade. Mas ele olhou também para a terra para ver se encontrava aqui na terra alguém que tinha essa capacidade de anunciar o evangelho da salvação, fazendo aquilo que era necessário para que o homem retornasse para Deus. Mas ele não encontrou a terra. Mas Deus não poderia deixar o homem no estado que ele se encontrava. Deus não podia deixar o homem morrer e ir para o inferno. Deus, então, vê que somente no próprio céu tinha a pessoa capacitada para fazer tamanha obra pelos homens. E por que Deus não deixou isso? O evangelista São João, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, nos deixa claro porque Deus não permitiu que isso viesse a acontecer comigo e com você que nesta noite nos visita. Então o evangelista São João se expressa dessa forma, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos nessa noite já têm a vida eterna por Cristo Jesus. Levante a sua mão, glorifique ao nome do Senhor, glorifique ao nome do Senhor, porque Deus te ama de forma singular. Deus te ama como nunca ninguém conseguiu amar. Veja que no princípio Deus colocou o homem no jardim do Éden. E lá tinha tudo do bom e do melhor para o homem. O homem não necessitava de coisa nenhuma. Mas veio a serpente, o qual prefigura Satanás, e ladeou o homem, enganou o homem. Você acha que ele parou de enganar o homem? Muitas vezes você até pensa, eu poderia até ser crente, mas quantas coisas boas eu tenho aí no mundo para fazer? É engano seu, a Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus veio ao mundo, entregou-se a si mesmo como sacrifício vivo para livrarmos da morte eterna, para livrarmos do inferno, que a Bíblia é bem clara que diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para isso, mas o salmista foi também mais enfático. O salmista disse mais alguma coisa, e serão lançados no inferno todos aqueles também que se esquecem de Deus. O diabo e seus anjos serão lançados no inferno, mas os que se esquecem de Deus também serão lançados. Mas só que Deus ama o homem de tal forma que não quer que ele se esqueça do seu Criador. Então o que é que ele faz? Fica sempre batendo na tecla, mandando os missionários levar a mensagem do Evangelho para que o homem sempre se lembre que tem um Criador que espera por ele e quer o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para que ninguém diga assim, eu vim para cá porque ninguém me avisou. E a Bíblia, irmãos, nos mostra que assim vai acontecer. Jesus contando uma certa feita a história de um rico e de um mendigo chamado Lázaro. E a Bíblia nos diz que esse mendigo morreu. E o rico também, o rei também morreu. Veja que riqueza